possa graciosa e misericordiosamente atentar para pecadores como nós e fazer com que a tua voz majestosa, a tua voz poderosa, seja ouvida e apreendida por nós. Fala conosco, desejamos ouvi-lo, desejamos, Senhor Deus, entender por que o Senhor teve que passar por tamanha humilhação. Te pedimos que aquilo que veremos hoje à noite faça diferença na nossa vida. Por isso nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, desde o início do Evangelho de Marcos, logo no início, se você abrir Marcos capítulo 1, verso 1, você vai ver que este é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Essa afirmação, contudo, no início do livro de Marcos, não fez com que fossem necessários 8 capítulos inteiros, para que ao final do capítulo 8, só então, e não antes disso, Pedro e os demais discípulos pudessem saber quem era Jesus. Muitas coisas aconteceram e eles perguntavam: quem é este homem? Quem é este homem? Até aquele momento extraordinário em que Pedro disse, representando todos os outros: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E conquanto depois Jesus houvesse falado acerca dessa hora da sua morte, quando de fato ela aconteceu, aquele soldado romano, aquele homem que olhou e viu e percebeu o poder da morte daquele homem que estava diante dele, pôde dizer o que disse no versículo 39 aqui. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Talvez, queridos, quando nós falarmos um pouco sobre o tema dessa mensagem, você não compreenda imediatamente onde o amor de Deus pode estar inserido nisso. Onde algo que tem um tema, como o que eu vou propor em alguns instantes, pode falar de alguma coisa boa, ou pode trazer algum alento para as nossas almas, ou algum ensino que seja proveitoso para a nossa vida, ou para o nosso coração. Ou como algo assim pode se transformar numa boa notícia. Porque o tema dessa mensagem é a ira de Deus. O tema dessa mensagem é algo que nós tememos. É algo que nós não gostamos muito de falar, porque a ira de Deus, ela é contra nós. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala sobre essa ira. No versículo 18, o texto diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ao falar e ao contemplar a ira de Deus, o apóstolo Paulo cita os salmos do Antigo Testamento, demonstrando que os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder, a sua própria divindade, claramente podem ser reconhecidas pelo homem por meio das coisas que foram criadas, e o homem é por isso indesculpável, porque ele tem conhecimento de Deus. Mas mesmo tendo conhecimento de Deus, através das coisas que foram criadas, eles não dão graças a Deus. Não dão crédito a Deus sobre aquilo que Deus fez. Eles se tornam nulos nos seus próprios raciocínios. Eles têm os seus corações insensatos, obscurecidos. Os homens se colocam naturalmente contra Deus. Mas o texto fala que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra todo pecado. E se você é pecador, a ira de Deus se coloca contra você. Se você é alguém que já cometeu algum pecado na vida, uma mentira, uma falsa verdade, um desejo obscuro, alguma coisa que você sabe que é contra a lei de Deus. E queridos, eu não preciso ir muito longe para que você perceba que você é pecador. Para que você perceba que se dependesse de você, que se dependesse da sua santidade, que se dependesse do seu próprio esforço, jamais poderia haver salvação. Portanto, a ira de Deus é algo que deve trazer tremor e temor a nós. A ira de Deus é algo que deve nos fazer pensar, e pensar muito sobre como anda a nossa vida. Entretanto, a ira de Deus nos é mostrada de uma forma completamente inusitada nesses versículos. A ira de Deus, ela é transportada
não para pessoas que de fato e de verdade merecem essa ira, mas ela é transportada para o filho do seu amor. Ela é transportada para aquele que jamais cometeu pecado nenhum. É impressionante, queridos, como se você pensar em alguém que você teme muito, talvez você tenha medo de alguém. Talvez você viva uma vida com temores terríveis, porque se tal pessoa, ou se tal circunstância, se tal empresa, se tal chefe descobrir alguma coisa contra mim, ele vai ser muito maldoso comigo. E muitas pessoas então vivem com medo de alguém que seja irado contra você. Agora imagine que esse alguém que se ira contra você, ele tenha todo o poder, ele tenha toda a glória, ele seja o detentor de toda a soberania e de toda a majestade. Essa é a situação. Nós fizemos coisas erradas. Como filhos, nós desobedecemos aos nossos pais. Como esposos, nós não amamos como deveríamos amar, como Cristo amou a igreja. Como mulheres, nós nos rebelamos contra os nossos maridos. Como crianças, nós desobedecemos, nós não fazemos as nossas tarefas de casa, não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Como homens, deixamos de cumprir os nossos papéis, deixamos de pagar as nossas contas, como elas deveriam ser pagas. Como pessoas, nós cometemos todos os tipos de atrocidades, e Deus diz que Ele odeia essas coisas. Deus diz que Ele odeia o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Ele odeia tanto o pecado que Ele declara cabalmente que a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, quando falamos sobre a ira de Deus, precisamos compreender o peso do pecado. Porque nós não estamos pecando ou cometendo um erro contra o nosso chefe, contra o nosso pai, contra o nosso esposo, mas o nosso erro é contra o Deus Todo-Poderoso. A nossa culpa é infinita, porque é contra um Deus infinito. Agora pare um pouco de pensar nisso e pense em Jesus na cruz do Calvário. É nesse momento da história que nós estamos. Jesus nunca fez nada de errado. Ele nunca desobedeceu seus pais. Ele nunca olhou para uma mulher com intenção impura no coração. Ele nunca falou mal de uma forma equivocada das outras pessoas. Ele nunca fez outra coisa senão exercer o bem, produzir boas obras. Ele sempre agradou o Pai de forma perfeita em todas as coisas. Agora, o mundo se torna escuro. Agora, enquanto ele está preso naquela cruz, há uma escuridão terrível no mundo. E essa escuridão deixa muito claro que Deus está irado contra aquele que está morrendo. Deus está irado contra Jesus. E o sol se esconde dele por causa disso. Era meio-dia. A hora sexta, segundo o versículo 33. No relógio judeu, o tempo começava às 6 horas da manhã. Portanto, a hora sexta é 6 horas depois de 6 horas da manhã, meio-dia. E o texto diz que até as 3 horas da tarde haveria grandes trevas. A terra ficou em escuridão tal que nenhum eclipse seria capaz de produzir. Tem muita gente que tenta dizer que aqui foi um eclipse que aconteceu. Mas você não conhece na história um eclipse quando a lua passa por trás do sol, que demora mais do que alguns minutos. Aqui foram 3 horas de densas trevas e de terríveis escuridões. O tempo para que um eclipse acontecesse certamente não tem nada a ver com a descrição terrível do que está acontecendo aqui. A escuridão tinha tudo a ver com a ira de Deus. Quem conhecia o Velho Testamento sabia disso. Isaías traz 4 vezes essa expressão que a escuridão é aquilo que vai acontecer com as cidades que serão destruídas pela ira e pelo poder de Deus. Jesus, citando Isaías e citando outros textos como Daniel, como Ezequiel, diz que da mesma forma, quando Jerusalém fosse destruída, o sol não daria mais a sua claridade, a lua não daria mais a sua luz. Portanto, a escuridão tem tudo a ver com a indignação de Deus, com a sua ira, com o seu ódio, com a punição de Deus.
e no meio da escuridão, que é exatamente onde o inferno se apresenta para Jesus, ele cita as palavras do Salmo 22. É interessante que normalmente na Bíblia não se traz a expressão na sua língua original. Mas aqui todo mundo conhece esse termo na sua língua original. Eli, Eli, lama sabachthani. E por que será? A gente vai entender daqui a pouco que era exatamente para demonstrar o porquê ou a razão pelas quais as pessoas puderam imaginar que ele estava clamando por Elias. As palavras são muito parecidas aqui. Eloi, Eloi, uma palavra muito parecida com o nome do profeta Elias. Mas o que está sendo descrito do Salmo 22 era simplesmente isso: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus sabia a resposta. Jesus sabia que a ira de Deus estava caindo sobre ele. Não por causa dos pecados que ele havia cometido, porque ele não havia cometido nenhum. Mas que a ira de Deus estava recaindo sobre ele por causa de pecados de gente como eu e como vocês que estão aqui nessa noite. Jesus recebeu a punição que nós merecíamos. Entretanto, queridos, precisamos entender o peso dessa punição. Nós somos merecedores de uma punição eterna e infernal. Nós somos merecedores de que Deus, ele derrame sobre nós a sua ira de uma forma completa e cabal. Só que nunca, por conta da nossa finitude e por conta da infinitude de Deus, por conta da sua eternidade, por conta da sua santidade, da sua glória, do seu poder, nunca conseguiremos pagar, jamais conseguiremos pagar a fúria de Deus contra o nosso pecado. É por isso que o inferno é eterno. É por isso que o inferno, para aquelas pessoas que irão para lá, e para Satanás e todos os anjos que se rebelaram contra Deus, jamais terá fim. Mas naquele momento da cruz do Calvário, o Deus eterno, em quem nós vimos na pessoa de Cristo toda a plenitude da divindade, o Deus infinito, que estava ali na segunda pessoa da Trindade, na pessoa de Jesus Cristo, estava recebendo a ira infernal de Deus, que para nós seria por toda a eternidade, estava sendo comprimido nele, naquelas 3 horas de escuridão, naquelas 3 horas de pavor e de terrível agonia. Não foi à toa, queridos, que essas palavras do Salmo 22 foram faladas. Jesus sempre teve total comunhão com Deus. O Filho e o Pai são um. Ele declarava isso. E o próprio Pai disse várias vezes para ele: este é o meu Filho amado, nele está o meu prazer. É nele que se compraz a minha alma. Eles tinham uma verdadeira relação de amor. Nunca houve uma separação. Nunca houve uma rejeição. Nunca o Filho de Deus foi desamparado pelo Pai. Até esse momento. Nesse momento não é que simplesmente Deus vira o seu rosto e deixa de ver Jesus, e deixa de contemplar Jesus. Não. Nesse momento, aquele que era o prazer dos olhos do Pai, nesse momento, aquele que sempre teve uma relação íntima com o Pai, se torna o seu pior inimigo. O Pai agora derrama a sua ira, a sua indignação, o seu furor. E nós precisamos entender que o nosso Deus é um fogo consumidor. Nós precisamos entender que a ira de Deus não é coisa de só menos importância, é algo terrível. E foi exatamente a terrível mão, a terrível ira de Deus que Cristo estava enfrentando naquela cruz. E o mundo, a criação, que geme e suporta angústias por causa do pecado. A criação que é assolada não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, que somos nós homens pecadores. Estava fazendo a sua parte na compreensão de que aquele momento era um momento extremamente difícil de ser contemplado. E por isso, a escuridão. Tem uma ilustração interessante, que talvez caiba exatamente aqui nesse momento. Disse de um grande herói de uma guerra, que quando estava com seus soldados dentro de uma determinada sala, um inimigo conseguiu colocar uma granada ali dentro daquela sala. E esse herói, ele então se deita em cima daquela granada. E ele morre para salvar os seus amigos.
Ele morre para salvar aquelas pessoas que ele era responsável por elas. E muitas vezes as pessoas são muito rápidas em pegar uma história assim e atribuir a história de Jesus, a história de Cristo. Mas o que aconteceu na cruz foi muito mais profundo do que isso. O que aconteceu na cruz é como se aquele inimigo que colocou aquela granada, ele mesmo entrasse naquela sala. Porque ele não estava ali salvando amigos, mas ele estava morrendo para salvar inimigos. Eu e vocês precisamos entender isso. Infelizmente, não temos ouvido muito acerca do que diz Paulo em Efésios capítulo 2. Que naturalmente somos mortos nos nossos delitos e pecados. Que naturalmente somos inimigos de Deus, somos filhos da ira. Como João nos diz no capítulo 5, aliás, Paulo também diz em Romanos no capítulo 5, que Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda inimigos, sendo nós ainda pecadores. E se quando inimigos fomos reconciliados com Deus, precisamos compreender, queridos, que o que estamos vendo diante de nós aqui é algo terrível. O que nós estamos vendo aqui é algo impressionante. É um amor que não tem como a gente conseguir contemplar. Eu me entregar pela minha esposa, pelos meus filhos, talvez pela minha mãe, por algumas pessoas que eu gosto, por alguns amigos, sangrar o meu próprio corpo para salvar alguém que eu goste. Isso é algo que qualquer ser humano pode contemplar. Nós não precisamos correr muito para entender, queridos, de uma forma muito simples e muito clara, que não precisamos de Deus para isso. Não precisamos de muitas coisas. A própria luz da natureza faz com que algumas pessoas sejam boas nesse sentido. Façam boas dádivas e façam boas obras. Mas fazer isso por inimigos. Fazer isso por pessoas que estavam levando ele para receber a ira do seu próprio pai. É algo que deve de fato constranger a cada um de nós aqui nessa noite. Onde é que essa verdade nos leva hoje, queridos? Há duas respostas apenas. Eu tenho certeza que a maioria de nós já foi salva por Cristo Jesus. E a primeira resposta é exatamente essa. Você acredita que Jesus levou os seus pecados? Você acredita que aquela coisa terrível que estava acontecendo na cruz, o abandono de Deus, o grito desesperado de Cristo dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? Ele estava fazendo isso exatamente para que você fosse salvo dos seus pecados, para que você fosse salvo da ira de Deus. Ele estava recebendo o que você merecia, você está livre. Se você conhecer essa verdade, a verdade lhe liberta. A verdade faz de você uma nova criação, uma nova criatura na presença desse mundo. A ira de Deus jamais cairá sobre você, porque Cristo pagou o preço do seu pecado. Isso é glorioso demais. Isso é maravilhoso. Entretanto, queridos, talvez existam aqui pessoas que ainda não creram nessa história e que ainda não se arrependeram de seus pecados. Ou que simplesmente acreditaram de uma forma intelectual naquilo que essas palavras dizem, mas os frutos de sua vida não demonstram arrependimento de fato, não demonstram essa fé que com a sua boca você diz declarar. E portanto, queridos, a ira de Deus permanece sobre você. E você está em grande perigo. É fantástico percebermos que, a despeito dessa realidade estar presente aqui no nosso meio, a palavra de Deus continua sendo pregada, dando tempo para que você se arrependa, ainda hoje à noite. A misericórdia de Deus é tão fantástica. Creia hoje. Note, queridos, que nem as evidências são suficientes para convencer os homens de coração duro. Tem muita gente que vai em busca de evidências. Se Deus me mostrar isso, se Deus abrir essa porta, se Deus fizer isso. Não espere por evidências. Veja os versículos 35 e 36. Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-se na ponta,
e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Veja que, a despeito de todas as evidências, de ser absolutamente claro, como o centurião pode ver, aquele é verdadeiramente o Filho de Deus. A despeito de Jesus, quando ter morrido, o céu ter se escurecido, a despeito de todas as coisas que ele já havia feito claramente diante dos olhos daqueles homens, eles não davam crédito, porque as evidências jamais vão fazer com que você chegue a Jesus. Jamais. Não espere uma confirmação que venha sei lá de onde. Creia no Senhor. Busque essa fé. Peça a Ele. É Ele quem efetua em vós tanto querer como realizar. Não lute com Deus. Há tantos, queridos, que a despeito de todas as evidências, do conhecimento, de ver a transformação de vida que alguns homens e mulheres e crianças e jovens têm, ainda assim não conseguem compreender, não conseguem viver de forma digna desse evangelho, continuam com seu coração enrijecido, continuam com seu coração duro. Hoje é a noite da sua salvação. Hoje é a noite da sua transformação de uma vez por todas. Você não precisa de evidências, você precisa de fé. Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Mas você não pode produzir essa fé. Portanto, peça a Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Você não pode fazer nada para que ninguém se glorie. Mas aí a gente entra na segunda e última parte desse texto. Tudo isso aconteceu para que Jesus abrisse esse caminho extraordinário para nós. Alguns dos cânticos que cantamos essa noite falam do véu que separava, mas não separa mais. Falam de um livre acesso, de um caminho aberto. Queridos, o que certamente aconteceria se nós chegássemos com alguns papéis diante de uma fogueira? É que esses papéis certamente queimariam. A constituição do papel não aguenta o fogo da fogueira. Da mesma forma acontece se nós nos achegarmos juntos de Deus. Deus é fogo consumidor. Ele é tão puro de olhos, que não pode ver o mal, que a maldade não pode contemplar. Ele é santo, e nós somos pecadores. E é exatamente isso, queridos, que era mostrado ao povo da aliança pela estrutura do templo. A estrutura do templo estava ali exatamente para mostrar ao povo que eles não tinham como chegar na presença de Deus. Era difícil, era complicado. O sumo sacerdote, uma vez por ano, e uma vez por ano só, passava daquelas cortinas grossas, daquilo que dificilmente uma máquina muito potente seria capaz de rasgar. Às vezes quando a gente pensa em véu, a gente pensa em véu de noiva, né? A gente pensa que o véu era algo muito fraco. Mas o véu do templo eram várias tiras de couro de animais que eram coladas juntas. Aquilo era terrível. Não havia como ultrapassar. Não havia como rasgar. E a partir daquele véu, saindo do Santo dos Santos saindo do santo lugar para o Santo dos Santos, nenhum adorador podia ir. Nenhum de nós poderia ir para a presença de Deus. O sumo sacerdote, uma vez por ano, a tradição diz que ele ia amarrado, para que se ele morresse lá dentro, ninguém precisasse ir lá buscar. A presença de Deus era algo tão profunda, tão extraordinária, que ninguém podia adentrar na presença de Deus. Entretanto, queridos, o que vemos aqui é que Jesus veio para mudar essa história. Jesus veio para transformar o nosso culto. Jesus veio para mudar os nossos ritos,
Quando ele morreu, ele abriu o caminho para pecadores se achegarem a Deus. Ele abriu o caminho para que gente como nós, que comete todos aqueles pecados, que quebra os mandamentos, que viola a santidade de Deus, que por conta dos nossos próprios pecados nos tornamos abomináveis na sua presença. Agora, nós temos um novo caminho de acesso a Deus, ainda sentindo a ira de Deus. É o que diz no versículo 37. O versículo 37 diz: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Ele estava ali sentindo a ira de Deus. Ele estava ali dando um grande brado de agonia e de dor. Ele morre. Ele que é imortal. Ele que desde toda a eternidade vive na sua tranquilidade, na sua solidão, na sua alegria. Ele abriu mão da alegria que lhe estava proposta. Ele que nunca precisou de nada, estava tão agoniado que precisou gritar daquela forma. Mas quando ele morria, quando ele dava aquele brado, do outro lado da cidade, nesse templo que eu citei agora há pouco, o brado de Jesus e a sua consequente morte fez com que algo tremendo acontecesse. O texto diz que no templo o véu se rasgou de alto a baixo. O versículo 38 nos afirma isso. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E por isso nós podemos cantar que aquele véu já não nos separa mais da presença de Deus. Quando nós entendemos o Velho Testamento, quando nós entendemos o que significa estar na presença de Deus, quando nós entendemos a teologia bíblica, queridos, isso é de rasgar não apenas o véu do templo, mas é de rasgar o nosso coração. É de rasgar a nossa alma. É de fazer com que nós nos contristemos diante de Deus, porque aquele brado terrível de dor e de agonia abriu um caminho lindo, novo, extraordinário e excelente, para que nós pudéssemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, sem a mediação de homem nenhum, mas pela mediação única e exclusiva do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esse era o sinal que a ira de Deus havia sido cumprida. Ele abriu o caminho para que pecadores fossem agora atraídos para Ele, atraídos para a sua presença. E se você nunca foi atraído para Cristo, venha para Ele essa noite. Venha para Ele agora. Esse Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, que odeia e que abomina o pecado, Ele fez com que o seu próprio Filho pagasse o preço do pecado terrível que você cometeu, que você merece, para que, por esse ato extraordinário de abrir o Santo dos Santos, nós agora, pelo novo e vivo caminho, através daquilo que fez o nosso sumo sacerdote, pudéssemos entrar na presença do Todo-Poderoso. Será que Deus mudou? Será que Deus mudou na sua santidade, na sua ira contra o pecado? Será que Deus era contra o pecado no Antigo Testamento, mas agora não é mais? Não, queridos, Ele não mudou, Deus não muda. Ele é imutável. Os nossos pecados ainda são a razão para não podermos nos aproximar de Deus. Você não tem como sozinho se livrar do seu pecado. E é exatamente aqui onde essa grande notícia existe. Jesus veio para lavar a culpa do pecado que não era dele. A morte de Cristo nos abriu o caminho para Deus. O brado de Cristo foi o nosso brado de vitória. O grito de dor do nosso Salvador fez com que nós pudéssemos entender Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós olhávamos e não havia beleza que nos agradasse. Nós o reputávamos por aflito, afligido de Deus, oprimido. Entretanto, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isso é uma péssima notícia para aqueles que se acham santos nessa noite. Isso é uma péssima notícia para aqueles que buscam justiça própria. Para aqueles que acham que podem resolver os seus problemas sozinhos. Isso é uma péssima notícia para aqueles que impenitentemente não se dobram diante do Salvador. Ele não veio para os justos.
muito menos para os que se acham justos. Mas ele veio para pecadores. Ele veio para perdidos, miseráveis, adúlteros, ladrões, prostitutas. Ele veio para gente como eu e como vocês. Entretanto, ele veio para mudar a nossa história. Você já ouviu falar de uma morte ser uma boa notícia? Especialmente a morte de alguém tão bom, de alguém que só fez o bem. Pois a morte de Jesus é a melhor notícia para nós. Ainda que ela nos constranja, Ele abriu o nosso caminho para Deus. Agora, por meio de Jesus, Deus chama você. Agora, por meio de Jesus, Deus lhe dá um acesso todo novo à sua presença. Não porque você mereça, não porque Ele viu alguma coisa boa em você, mas porque o seu Filho pagou o preço na cruz do Calvário, para que você pudesse receber esse convite nessa noite. O Evangelho é simples. O Evangelho não tem firulas. Mas o Evangelho traz duas palavras que são extremamente importantes para nós entendermos aqui. Nesse momento da história, o que esse Jesus está dizendo é aquilo que ele disse a alguns dos circunstantes que estavam com ele. Vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim porque o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Jesus, ele se apresenta como um meigo salvador. Jesus, ele se apresenta como alguém que mansamente foi como ovelha muda perante os seus tosqueadores, para poder nos fazer esse convite para a sua graça maravilhosa e inefável. Entretanto, haverá um dia em que as palavras desse rei serão completamente diferentes, se você não escutar o vinde a mim dele nessa noite. Haverá um dia em que esse mesmo Salvador virá como juiz, e as palavras dele serão: apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, aqueles que não se submetem a essa graça extraordinária, uma salvação linda, perfeita. E o escritor aos Hebreus pergunta: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é a palavra da salvação de Jesus. É isso que a cruz de Cristo significa. E você está sendo claramente convidado nessa noite para ser completamente quebrantado, para colocar o seu joelho no chão, para sair do seu posto de achar que é alguém importante, para colocar a boca no pó e para se render a Deus, dizendo: Senhor, eu não sou nada diante de Ti, mas eu sei que um alto preço foi pago para que eu agora pudesse entrar na Tua presença. Deus é fogo consumidor, mas a sua ira consumiu o seu próprio Filho, para que eu e vocês pudéssemos agora chegar na sua presença. Que nós possamos, queridos, de fato e de verdade, entender isso como algo que pode trazer salvação nessa noite, para aqueles que não conhecem a Jesus, mas que pode também trazer uma fortaleza muito grande para aqueles que já entenderam o que são seus filhos. Queridos, a palavra de Deus diz que a cruz de Cristo nos constrange. E como ela deve nos constranger nessa noite? Como muitos de nós crentes temos vivido de forma hipócrita, de forma dúbia. Temos vivido um evangelho fajuto, de fachada. Não façamos pouco caso daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Não façamos pouco caso do fato de que o nosso Mestre expirou e foi desamparado por Deus, para que você fosse acolhido por Ele. Deus meu, por que me desamparastes?
Jesus foi desamparado, para que nessa noite você seja acolhido pelo nosso Deus e Pai. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pedir a Breno que possa terminar com a oração e com a bênção do Senhor. Oremos, irmãos. Santo Deus, nós hoje vimos com muita clareza a nossa imundícia e o preço altíssimo que o nosso pecado precisou receber para que fosse pago. Nessa noite, ó Deus, de uma maneira tão clara, tão cristalina, nós enxergamos a vileza, a sujeira, a imundícia que nós somos. Nós enxergamos isso porque o Senhor teve que sacrificar o seu próprio santíssimo e único Filho, para que pecadores imundos como nós pudéssemos chegar a um Deus santo e limpo e absolutamente puro como o Senhor. Ah, Deus, nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou no nosso tremendal de lama. Obrigado porque o Senhor não nos entregou à cova. Obrigado porque o Senhor nos amou mesmo quando nós éramos teus mais terríveis inimigos. Ah, Pai, perdoa-nos quando nós não valorizamos esse teu grande amor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque a nossa visão ela é tão embaçada, ela é tão limitada. Ah, Deus, perdoa nossos lábios murmuradores, perdoa o nosso coração ingrato. Deus, perdoa a nossa mente que se foca nas coisas desse mundo, ao invés de fato nos preocuparmos com coisas celestiais. Deus, tem misericórdia do teu povo. Porque nessa noite nós contemplamos a cruz. E a cruz de Cristo precisa nos constranger, Senhor. Pai, Tu sabes se há impenitentes aqui. Tu sabes se há aqui aqueles que ainda perseveram no seu pecado, ainda aqueles que têm prazer na sua imundícia, aquele que, como o Senhor descreve, como cachorros voltam ao seu próprio vômito. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas em nome de Cristo. Faça-as ver que elas são marionetes do diabo. Ó Deus, faça-as ver o caminho de perdição que elas estão trilhando. Pai, em nome de Cristo, constrange os seus corações, compunja suas almas, faça com que elas se vistam de saco espiritual, ó Deus, que Tu faças essas pessoas colocarem sua boca do pó, que tremendo arrependimento possa de fato entrar em seus corações nessa noite. E que ao olhar a cruz de Cristo, elas se aproximem dEle, elas se abracem a Ele. Sim, Senhor, que elas não permaneçam no seu desespero, que elas não só vejam somente a sua imundície, que elas não somente vejam o seu estado deplorável, mas que elas corram para o remédio, que elas corram para o médico dos médicos, que elas corram para aqueles que não somente cura os nossos corpos, mas a nossa alma e nos fará ressuscitar, alma e corpo, naquele grande dia. Ó Deus, em nome de Cristo, e para a Tua glória, converte pecadores nessa noite. E Pai, abençoa o Teu povo. Que nessa semana, ó Deus, que hoje se inicia, o Teu povo vai enfrentar tantas tentações. O Teu povo vai enfrentar tantas tribulações sobrevirão sobre eles. Alguns com problemas de saúde, alguns à procura de um emprego, alguns com problemas no seu próprio emprego. Aqueles nossos irmãos, ó Deus, que estão com problemas nos seus casamentos, problemas de relacionamento. Deus, que o Teu povo nessa noite seja encorajado pela Tua palavra a olhar para a cruz, a olhar para Cristo. E que essas tribulações, essas tentações, esses dissabores, essas dificuldades sejam de fato, ó Deus, enfrentadas, não pelas nossas próprias forças, mas sustentados pelos braços do Cristo ressurreto. Aqueles mesmos braços que abertos sustentaram e toleraram a Tua ira, são os mesmos braços que sustentam o Teu povo. Ó Deus, carrega o Teu povo nessa certeza, nessa noite. Conforta os Teus filhos e os Teus servos aqui congregados nessa noite.
É o que nós te rogamos, ó Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amantíssimo Pai, que as consolações, o poder e a unção do seu Santo Espírito sejam sobre todos vós, povo de Deus aqui reunido, hoje, durante toda essa semana e pelos séculos dos séculos. Amém. Podeis vos assentar.